Continuemos a louvar ao nosso Deus, salmodiando a Ele nesta manhã, com o Salmo 119, do 89 ao 96. Aleluia. Leamos juntos e depois cada um levante ao Senhor aí suas orações, seus clamores, seus pedidos, suas ações de graças ao nosso Deus. Salmo 119, 89 a 96, todos juntos. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. O versículo que nós vamos meditar hoje chama em hebraico a palavra de Deus pelo um dos seus nomes preciosos. Diga: verdade. Um dos problemas que nós temos com palavras é que parece que com o uso dessas palavras, elas vão perdendo na nossa cabeça o seu valor, elas vão ficando desgastadas. Mas isso não acontece com a palavra de Deus. Por isso, quando falamos a palavra verdade, referindo-se exclusivamente à verdade absoluta, que é a palavra de Deus, ela se contrapõe a tudo o que está acontecendo aí nesse mundo, cujo príncipe é o pai da mentira, o oposto da verdade. As verdades relativas, plurais, que estão sendo aí colocadas no mundo, impostas à sociedade no mundo, são mentiras que as pessoas querem fazer com que todo mundo acredite que são verdades. São mentiras. Por isso que a palavra de Deus vai contra tudo o que há no mundo, porque tudo o que há no mundo é mentira. Só a palavra de Deus é a verdade. Por isso conhecereis a verdade, Jesus disse, e a verdade vos libertará. Quem não conhece a verdade está preso por todas as mentiras aí que Satanás usa no mundo. O mundo é tão governado pelo príncipe da mentira, pelo pai da mentira, que existem até legisladores querendo fazer leis para liberar o uso de fake news. Fake news é mentira. Fake news é um nome inglesinho bonitinho que inventaram para mentira, para proliferar mentiras
E os homens mentirosos têm agora uma arma poderosa de comunicação para proliferar suas mentiras. Porque como tem gente mentirosa é gente escrava do pai da mentira. Servos de Jesus são servos da verdade. Não servimos à mentira, servimos à verdade. Jesus é a verdade. Aleluia. E Jesus é a palavra de Deus, por isso Ele é a verdade. Como Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que eu falo do perigo do desgaste das palavras. Muito cuidado para não tomar as palavras de Deus como coisas desgastadas, porque a palavra de Deus não se desgasta. Pense bem em que nenhum ser humano pôde na terra, nenhum ser humano que já pisou na terra, por mais alta personalidade que fosse, por mais intelectualmente capaz que fosse, nenhum ser humano jamais pôde dizer, e nem jamais poderá dizer: eu sou a verdade. Só Jesus. Jesus único, que como homem, feito homem, Deus fez, filho de Deus, feito homem na terra, pôde dizer: eu sou a verdade. Ninguém mais, tá? As pessoas querem ficar provando umas para as outras que o que ela está dizendo é a verdade, mas nenhuma delas pode dizer: eu sou a própria. Eu sou a verdade. Só Jesus disse isso e mais ninguém pode dizer isso. Jesus é a verdade. A única verdade que salva, a única verdade salvífica, a única verdade que liberta, a única verdade que traz vida e vida com abundância. Aleluia. Por isso esse é um dos nomes importantes da palavra de Deus, louvada aqui nesse Salmo 119. Nós entramos domingo passado nesse parágrafo, que vai do 89 até o 96. Hoje estamos no versículo 90, cujo título é, diga, Palavra da Verdade. Palavra da verdade é toda a palavra de Deus. Palavra que significa conteúdo. Todo o conteúdo bíblico é verdade absoluta. Amém? Todo o conteúdo escrito aqui na Bíblia Sagrada, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, é palavra de Deus, é a verdade absoluta que os filhos de Deus devem perscrutar com todo o amor, com todo o prazer, com toda a devoção, com toda a dedicação, com toda a alegria. Amém? Deus colocou em nossas mãos. Como o mundo odeia essa palavra, e como os filhos de Deus devem amar e ser apegados a essa palavra. Isso é algo que define quem é de Deus e quem não é. Quem não é de Deus não gosta da palavra. Quem é de Deus ama a palavra e se apega à palavra. Isso é um divisor de águas. O nosso versículo de hoje, versículo 90, na nossa tradução em português, o salmista orou assim a Deus: a tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela
permanece. Repitam. Aleluia. Vocês estão vendo aí que em português os tradutores colocaram fidelidade. Fidelidade é uma palavra que não existe nas línguas bíblicas. Não existe no hebraico do Antigo Testamento e nem no grego do Novo Testamento. No Antigo Testamento, muitas vezes que essa palavra aparece, na verdade está escrito verdade. Verdade. Por isso, vamos ver essas palavras na língua hebraica. Na língua hebraica está escrito Ledor, Vador, Emunaterra, Konanitá, Eretz, Vatá, Amod. Vamos ver cada uma dessas palavras. As primeiras ali que parecem assim, né? São muito semelhantes. Diga, Ledor, Vador. As primeiras ali, duas pequenininhas ali, diga Ledor, Vador. Ledor, Vador é como se fala em hebraico de geração a geração. Dor em hebraico não é dor. Dor em hebraico é geração. Geração. Ledor, Vador, de geração a geração. São aquelas duas primeiras palavrinhas ali, ó. Então diga Ledor, Vador. É de geração a geração. Segunda linha, diga Emunaterra. Emunaterra é a tua verdade. Emunaterra, a tua verdade. De geração em geração, tem um verbo oculto aqui. De geração em geração é a tua verdade. A tua verdade. Depois tem, diga, Konanitá. Konanitá vai ser a palavra estável. Dar é um verbo, mas que para colocar em português tem que colocar dar estabilidade. Ela dá, a tua verdade dá estabilidade. Penúltima palavra, diga Eretz. Eretz é a palavra terra. Terra em hebraico é Eretz, né? A tua verdade, ela dá estabilidade à terra. E a última palavra é, diga, Vatá Amod. E ela permanece. E ela permanece. A terra permanece firme nessa estabilidade. Então, literalmente, do hebraico, nós temos assim: de geração a geração é a tua verdade. Ela dá estabilidade à terra e ela se mantém. Leiam. De geração a geração é a tua verdade. Ela dá estabilidade à terra e ela se mantém. Glória a Deus. Bom, um dos elementos importantíssimos da palavra de Deus é que ela é o instrumento de Deus, ou poderíamos dizer esse verbo no passado, ela foi o instrumento de Deus para chamar todas as coisas à existência. Chamar à existência é o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 4, versículo 17. Por falar nisso, sábado que vem vamos começar aqui capítulo por capítulo da epístola de Paulo aos Romanos, que nós já passamos versículo por versículo de Romanos, mas agora vamos passar capítulo por capítulo durante 16 sábados, são 16 capítulos. Romanos 4:17, Paulo disse que Deus é o Deus que vivifica os mortos e, atenção ao verbo chamar, chama à existência as coisas que não existem. Chama à existência as coisas que não existem. Chamar à existência algo que não existia, isso é o ato da criação.
Só Deus é criador. Sabia que o homem não cria nada? O homem não cria nada, nem vergonha. O homem não cria nada. O homem, ele inventa coisas manipulando a criação. Então, usando os elementos criados por Deus, o homem, com a inteligência também criada por Deus, inventa coisas. Tá? Então, tudo que o homem inventa é tirado da natureza, é tirado dos elementos da natureza, é tirado dos elementos que você estudou na escola, da tabela periódica. Lembra da tabela periódica, quando estudou química na escola? Todos os elementos tirados dali, o homem manipula esses elementos e faz coisas, e inventa coisas. Mas isso não é criar, porque ele está fazendo alguma coisa, o homem faz alguma coisa a partir de algo que já havia sido criado. Então isso não é criar, é fazer, manipular, inventar alguma coisa, né? Então Deus também foi quem deu ao homem a inteligência para o homem fazer isso. Porque muitas dessas coisas que os homens fazem, usando a sua inteligência, elas acabam sendo coisas benéficas para nós, para o nosso, melhorando o nosso viver, melhorando, né, o nosso conforto nessa terra, a nossa maneira de lidar aqui. Nós criaturas, seres humanos, somos criaturas fisicamente frágeis, né? Enquanto o mundo é duro, o mundo é frio, ou quente demais, ou gelado demais. Então nós temos que criar um certo conforto, que inventar certos elementos que nos tragam um maior conforto para vivermos melhor nessa terra dura, essa terra, né, criação fria, criação gelada. Então o homem, que é um ser que corporalmente frágil, tem inteligência dada por Deus para manipular a criação e inventando meios de vivermos mais confortavelmente e melhor na terra. Deus usa a inteligência do homem desde o começo. Olha só, Deus criou todos os animais. Os animais foram criados por Deus. Mas o nome dos animais não foi Deus quem deu, foi o homem. Deus trouxe todos os animais para Adão, e o nome que Adão deu aos animais é o nome que eles têm. Deus criou o leão, mas Deus não deu para ele o nome de leão. Quem deu o nome de leão foi o homem. Ou seja, Deus trouxe os animais que ele criou para o homem usar a inteligência que Deus criou e dar nome aos animais. O homem também, isso aqui, o homem dá nome aos animais, está lá em Gênesis 2. Mas tem muitas coisas que não estão na Bíblia, mas não estão escritas, estão subescritas, estão subentendidas. Assim como o homem usou a inteligência que Deus lhe deu para dar nome aos animais, o homem também usou a inteligência que Deus lhe deu para dar nome às cores, porque Deus criou um mundo colorido, um mundo cheio de cores. As coisas criadas por Deus têm cores. E quem deu o nome a essas cores? O homem. O homem usando a inteligência que Deus lhe deu. Foi o homem que deu ao nome de verde ao verde, de azul ao azul, de vermelho ao vermelho, de branco ao branco, de preto ao preto. A criação de Deus é uma criação interessante, porque a terra é ruidosa. A terra faz barulho, a terra não é silenciosa, ela faz barulho, tem o som das águas, tem o som do vento batendo nas folhas, o som produzido pelos animais, os rugidos,
os sons produzidos pelos passarinhos, ok? Então, papagaio não fala, hiena não ri e passarinho não canta, entendeu? Os barulhos que eles fazem não são racionais. O que o papagaio fala não é um dom da fala que ele tem, porque ele não tem. Isso é um dom racional dado aos homens. O que o passarinho canta, ele canta, mas ele não é músico, ele não é cantor. Isso aí é uma coisa racional. Música é algo racional, e os passarinhos fazem isso irracionalmente, fazem isso por natureza, pelo instinto deles. E o barulho que a hiena faz fica parecendo uma risada, mas ela não está rindo de nada, ela está querendo comer aquele bicho que está lá, que ela está vendo, tá? Entendeu? Não é risada, não é riso, porque rir é algo também ligado a uma alma racional. Então, os animais fazem esses ruídos. A terra é ruidosa, tem muito barulho. Esses barulhos são chamados de sons. O som. Então, Deus criou os sons. E o homem, usando a inteligência que Deus lhe deu, percebeu que esses sons todos que podem ser produzidos, esses sons, essa sonoridade, se baseia em 7 notas musicais. Se baseia em 7 notas musicais: do, ré, mi, fá, sol, lá, si, que o homem deu o nome de o homem deu o nome a esses sons de do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E curioso que antigamente o dó não era dó, era ut, ré, mi, fá, sol. Depois virou dó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E as suas variações, que são sustenidos ou bemóis, variações desses sons, mas esses são os sons, não existem outros sons, esses são os sons que existem e criados por Deus, e o homem deu o nome. Assim o homem aprendeu a manipular a terra, a manipular os vegetais, a manipular os animais, para comida, para nutrição, para fabricação de roupas. Então, o homem fazendo isso, ele está usando o que Deus criou, a sua inteligência, para manipular elementos da criação que Deus também criou. Mas o homem não é criador, porque o homem não pode chamar nada à existência. Tem até hereges por aí, falsos pregadores por aí, que fica pregando para as pessoas nas igrejas, usando o Romanos 4,17, dizendo assim: você tem que chamar à existência a sua bênção. Não, estão enganadíssimos. Nós não temos poder de chamar nada à existência. O único que tem poder de chamar alguma coisa à existência é Deus. Por isso está escrito que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Deus. Só Deus tem o poder de chamar à existência. Eu falei para vocês prestarem atenção aí no verbo chamar. Chamar em Romanos 4,17, Deus chama à existência as coisas que não existem. Porque o que você usa para chamar alguém? E a sua voz pronuncia o quê? Palavras. Palavras, não é isso? A sua voz pronuncia palavras. Então eu quero chamar alguém. Lucas, tudo bem? Aí, eu chamei ele. Chamei. Chamar é um ato no qual se usa um instrumento que tem uma sonoridade e que, mexe com alguma coisa, que é chamar. Chamar. Deus criou tudo
por meio da sua palavra. Aí tem Gênesis 1 e 2, né? Gênesis 1 e 2, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Em hebraico tudo isso diz Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz haitá torro vavorro ve'rosher al pnei terron verucha Elohim merarefet al pnei ramayim. Aí vem o versículo 3, Vaiomer Elohim Iri or, vairi or. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus disse, ou seja, Deus chamou a luz à existência. E aí você vai ver o verbo chamar ser repetido ali nos 6 dias da criação em Gênesis. Deus falando, haja isso, haja aquilo, chamando com a sua voz, chamando com a sua palavra, tudo que não existia, chamando para a existência. Por isso que existência é um atributo comunicável de Deus. O que é isso, pastor? Um atributo comunicável é uma qualidade de Deus que Deus comunica para outras pessoas ou outras coisas, tá? Deus tem 2 tipos de qualidades, de atributos: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aquelas qualidades que são exclusivas de Deus, que só Deus tem. Essas ele não comunica para ninguém. Por exemplo, Deus não comunica para ninguém a sua soberania. Só Deus é soberano. Ele não comunica soberania para ninguém. Quando fala que um país tem uma soberania nacional, isso é mentira. Mentira e ilusão. Quando fala que um governante de um país é um soberano, isso é mentira e ilusão. Só Deus é soberano, ninguém mais tem soberania. É um atributo exclusivo de Deus, ele não comunica isso para ninguém. Mas Deus tem outros atributos, outras qualidades que são comunicáveis, que Ele comunica. Uma delas é a existência. Deus é um ser que existe desde quando? Desde toda a eternidade. Deus sempre existiu. Nunca existiu um tempo, digamos assim, que Deus não existia, não. Deus é existência infinita. Deus é existência eterna. Deus é existência que não teve princípio, não teve um dia em que Ele começou a existir, porque Ele sempre existiu e sempre existirá. Aleluia, Deus existe para sempre. Deus é existência eterna. Só que a existência de Deus não é um atributo exclusivo dele, como a soberania. Se fosse um atributo incomunicável, então nada mais iria existir nunca. Ninguém mais iria existir nunca se Deus não comunicasse a sua existência. A criação é o ato de Deus comunicar a sua existência para alguma coisa que antes não existia, para seres que antes não existiam, para seres que estavam no
Uma palavra técnica é no nihilismo da inexistência, no nada da inexistência. Não existia, nada existia. Aí Deus falou, e pela sua palavra as coisas foram sendo chamadas à existência. Que poder é esse que tem a palavra de Deus? A palavra de Deus é o instrumento por meio do qual Deus manifesta a sua onipotência. Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso, e o instrumento por meio do qual Ele manifesta a sua onipotência é a sua palavra. Ele fala e acontece. Ele fala e acontece. Ele mesmo declarou em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11, olha: a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia, sem cumprir o seu determinado propósito. A palavra de Deus é viva, eficaz, operante, ela cumpre todo o propósito de Deus na existência universal, na existência de todo o universo. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, está escrito que essa instrumentalidade da palavra de Deus não foi usada por Deus apenas para chamar a existência, para criar, mas também para manter tudo na existência. Deus não só chamou pela palavra a existência, mas pela mesma palavra Ele está mantendo agora na existência. Ele está mantendo agora na existência. Ele está falando assim: eu quero que a Mônica continue existindo. Ela está ali sentadinha do lado da Marlene, existindo ali, porque a palavra de Deus está mantendo ela na existência nesse momento. Mantém. A palavra de Deus não somente chamou coisas e seres e pessoas à existência, mas é a palavra de Deus que está mantendo tudo isso na existência. Foi isso que Paulo pregou em Atenas, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dizendo que Deus, esse Deus que vocês colocaram uma plaquinha ali, ao Deus desconhecido, esse Deus, ó atenienses e vocês, filósofos, epicureus, estoicos que estão por aqui, esse Deus que vocês chamam aí de o Deus desconhecido, é o Deus que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia. É nele. Olha que isso aqui é tremendamente interessante, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Sabe o que significa esse nele? Nele é uma preposição mais um pronome. Preposição em mais o pronome ele. Em mais ele é igual a nele. Nele, em mais ele significa, que coisa impressionante, dentro dele. Isso é um mistério muito grande. Dentro de Deus. Dentro de Deus. Isso traz um atributo
incomunicável de Deus muito importante, que é a sua onipresença. Tudo que existe, chamado à existência pela palavra de Deus e mantido na existência pela palavra de Deus, só consegue estar existindo, só consegue estar vivendo, só conseguimos estar respirando, porque estamos dentro da presença de Deus. Não existe nada fora da presença de Deus. Tudo que existe, existe porque está dentro da presença de Deus. Nele, em mais ele, dentro dele, significa isso, dentro da sua presença. A presença de Deus envolve tudo. É por isso que não existe esse negócio que às vezes, né, no início de uma congregação, no início de um culto, né, alguém começa a orar aqui na frente, né, e fala assim: irmãos, vamos agora entrar na presença de Deus. Quando foi que saímos? Se alguém pudesse sair da presença de Deus, sairia da existência, deixaria de existir, porque tudo que existe, só tem existência, porque está dentro da presença de Deus. É claro que quando alguém fala isso, tem uma boa intenção. A intenção aqui é válida até quando alguém fala, vamos entrar na presença de Deus, né? A gente até canta aqui de vez em quando, né? Quando entro em tua presença, né? Quando foi que a gente saiu? Nunca, né? Mas isso aí tem uma intenção para dizer o seguinte, uma intenção que é válida. Por quê? Porque, amados, a nossa alma é enganosa, a nossa mente é enganosa, e quando você está aí no mundo, na correria do mundo, na correria do dia a dia, na correria da profissão, da administração da sua casa, da sua família, você tem que estar lidando aí com um monte de coisas e responsabilidades nesse mundo. A sua alma faz você esquecer que Deus está ali com você. Faz você esquecer. Parece que Deus não está aqui. Aí eu vou lá para o culto, porque lá eu vou estar na presença de Deus. Não, Deus está presente ali o tempo todo. E isso é uma das coisas no nosso processo de santificação que nós precisamos aprender, irmãos, porque isso é maravilhoso e maravilhosamente terapêutico. Tomar consciência plena e total de que Deus está presente conosco o tempo todo. A consciência da presença de Deus o tempo todo traz paz, traz segurança, traz confiança, traz tranquilidade. Opa, eu não preciso ficar me agitando, não preciso ficar nervoso, Deus está aqui. Deus está aqui. Se tiver tempestades, Ele sabe acalmá-las. Se tiver vendaval, Ele sabe silenciá-los. Se tiver um mar para atravessar, Ele sabe abri-lo. Se tiver pouca coisa para comer, Ele sabe multiplicá-las. Se tiver enfermidades, Ele sabe curá-las. Se tiver tristeza, Ele sabe dar alegria. Quando a gente aprende a tomar consciência, amados, da presença de Deus o tempo todo, isso é transformador na nossa vida, na nossa conduta. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Jesus disse isso, olha, antes de subir ao céu, eis que estou convosco todos os dias.
e estarei convosco, especialmente quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, estarei aí no meio de vós. A presença de Deus é algo tão tremendo, né? Por isso que gosto de citar Davi no Salmo 23, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande em meio a circunstâncias difíceis, ainda que eu tenha que passar por situações complicadas, por coisas complexas, eu não tenho que ter medo. Deus fala comigo 365 vezes: não temas. Não temas, eu estou contigo. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amados, isso é tremendamente edificante, consolador, confortador em nossas vidas. Mas cuidado com a sua cabecinha aí, com a sua alma, que ela vai tentar fazer você esquecer disso o tempo todo. Não permita, e fala para a sua própria alma: fica quieta aí, porque Deus está aqui. Fiz calar e sossegar a minha alma e disse para ela: fica quieta aí, porque Deus está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está no barco comigo, o Senhor está nessa situação comigo, o Senhor está nessa circunstância comigo, o Senhor caminha comigo. E agora, mais do que comigo, Ele habita em mim, Ele vive em mim. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amados, nós não precisamos de mais nada, nós temos tudo no Senhor, temos tudo nele, temos tudo com Ele, temos tudo estando dentro dele, dentro da sua presença. Tem tanta gente aí fora blasfemando contra Deus, tem tanta gente aí que não gosta de Deus, tem tanta gente que não é convertida e está por aí vivendo, andando, respirando, porque Deus está dando isso aí tudo para eles. Deus está dando vida para eles blasfemarem contra Ele, Deus está dando respiração para eles continuarem vivendo aí no mundo, Deus está dando para eles existência, para eles ficarem no domínio de Satanás, e Deus também está dando a Satanás a existência. Satanás só existe porque Deus está dando a existência. Tudo que existe é dentro da onipresença de Deus. Deus está presente até no inferno, porque senão o inferno não existiria. Deus estará presente no lago de fogo e de enxofre. O que as pessoas vão viver lá não é a ausência de Deus, porque isso não existe. Não existe ausência de Deus. Não existe, uma linguagem técnica essa aqui, ó, não existe paralelismo. Não existe um lugar paralelo, aonde aqui Deus está e ali Deus não está. Não existe esse lugar paralelo, uma realidade paralela onde Deus não está. Não existe paralelismo. Deus está presente em tudo e em todo lugar e em todo tempo ao mesmo tempo. As pessoas no estado de condenação, elas vão estar lá existindo por causa da presença de Deus, manifestando sobre elas a sua justa ira. A sua justa ira. Enquanto que os que estiverem no céu estarão na presença de Deus, experimentando a sua imerecida graça e o seu eterno amor.
Por isso, considerai a bondade e a severidade de Deus, porque a bondade e a severidade de Deus estarão em ação por toda a eternidade. A sua bondade no céu, a sua severidade no lago de fogo e de enxofre. Considera as duas coisas, porque ninguém escapa da presença de Deus, como ele disse em Isaías 43, 13. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, diz o Senhor. Ninguém se livra da minha presença. É impossível alguém sair da minha presença. De todas as coisas que Deus criou por meio da sua verdade, por meio da sua palavra, todas elas se dividem em dois elementos: elementos permanentes e elementos provisórios. Os elementos provisórios, o cosmo, reino animal, reino vegetal, reino mineral, tudo isso foi chamado à existência, mas será levado de volta mandado por Deus de volta para a inexistência. Vai deixar de existir. Todo esse universo criado aí, que existe por causa da palavra de Deus, porque Deus chamou a existência e está sendo mantido na existência e por Deus, esse cosmo, a palavra grega é cosmo. Sabe por que a palavra grega é cosmo? Porque a palavra cosmo em grego significa enfeite, ou então um invólucro, ou então um pacote, tá? um embrulho. Ou seja, é dessa palavra cosmo que vem, por exemplo, que as mulheres usam muito aí, que é cosméticos. Cosméticos vem de cosmo, tá? É um enfeite que as mulheres usam aí, né? Até homem hoje, né? O enfeite é o cosmético, vem de cosmo. Esse mundo aqui visível que vocês estão vendo é só um enfeite. Por isso que Paulo escreveu aqui, né, na primeira carta aos Coríntios: olha, nós não podemos andar por aquilo que vemos, mas pelo que não vemos, porque as coisas que vemos são passageiras, e as que nós não vemos são eternas. Aleluia. Andamos pelo que não vemos e não pelo que vemos. Quem não tem Deus fica aí andando pelo que vê. Aí vê a terra, olha, tem muito ouro ali, vamos cavar. E quer ficar rico atrás das coisas, tomando posse das coisas que Deus criou aí, achando que é dono disso, é dono daquilo. Não, o homem não é dono de nada aqui, o único dono aqui é Deus. Então, as pessoas que ficam aí cheias de materialismo, capitalismo, é porque elas andam pela concupiscência dos olhos, pelas coisas que veem, e são cegas para as coisas espirituais, para as coisas eternas. Quando o homem é restaurado, convertido, aí então ele é exortado por Paulo em Colossenses 3: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Andar pelo que não vemos e não pelo que vemos. Andar pelo que não vemos é justamente percorrer a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhar para Jesus hoje é Salmo 1:2, é meditar de dia e de noite na palavra, porque Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Quem medita nela de dia e de noite é transformado numa árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará.
em Cristo Jesus. Ele é a palavra, Ele é a verdade. Então, andamos pelo que não vemos, porque tudo que vemos é passageiro. Quando Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é eterna, mas o universo visível, ele não é eterno, passará. O céu e a terra que Jesus disse que vai passar é esse universo. O céu é esse universo onde existem várias galáxias, astros, estrelas, cometas, asteroides, planetas. Um desses planetas é o planetinha Terra. O céu e a terra, tudo isso passará. Por isso que você, quando lê o Apocalipse, começa a ter visões dessas coisas sendo devolvidas para a inexistência. No Apocalipse está escrito, né? Os céus se enrolaram como uma folha de papiro, o mar já não existia, as montanhas e as ilhas desapareceram. Tudo vai sumir, tudo vai desaparecer, tudo vai ser levado de volta para a inexistência. Criaturas de Deus que vão existir para sempre, uma vez chamadas à existência, vão existir para sempre, são apenas duas: anjos e homens. Anjos e homens são os únicos seres chamados à existência, que são o elemento permanente da criação, vão existir para sempre. Os anjos santos vão existir para sempre, os anjos que decaíram vão existir para sempre no lago de fogo e de enxofre com Satanás. Os homens salvos, eleitos de Deus, vão existir para sempre na glória, e os demais homens vão existir para sempre agora no inferno e depois no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, porque esses elementos foram criados para nunca mais sair da existência, foram chamados à existência para nunca mais sair da existência, vão existir para sempre. Quando as pessoas são condenadas, eu tenho certeza absoluta de que as almas que estão no inferno, são muitas, estão dizendo assim: eu era feliz e não sabia. Quando estava aqui na terra, experimentavam a misericórdia de Deus que se renova todos os dias. As misericórdias de Deus que são novas todas as manhãs, mas não creram, não foram gratos, não receberam a palavra, não obedeceram a Deus, achavam que a vida era deles e podia fazer da sua vida o que quisesse, e agora estão no inferno. E ali acabou a misericórdia. No inferno não tem misericórdia se renovando, e no lago de fogo não vai ter misericórdias se renovando. A misericórdia eterna de Deus estará na glória para aqueles que lhe pertencem. Aleluia. Agora, uma qualidade daqueles que lhe pertencem é manter-se obedientes à sua palavra. A palavra é a verdade, e a nossa obrigação como filhos de Deus é obedecer à verdade, é obedecer à palavra. Aconteça o que acontecer em nossas circunstâncias, não importa em que circunstância eu esteja, nessa circunstância eu obedeço a palavra do Senhor. Aleluia. Esse é o mistério da vida eterna, porque só tu, Jesus, tens palavras de vida eterna.